Olá pessoal, eu sou Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Nós somos uma empresa aqui de Sorocaba, interior do estado de São Paulo. Trabalhamos com a legislação tributária, societária e contábil. Bem, nós estamos produzindo uma série de vídeos sobre os projetos que poderão ser adotados pelos dois presidenciáveis que estão concorrendo aí no segundo turno, o Haddad e o Bolsonaro. Aqui ao meu lado, a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Júlia. A gente está no nosso sétimo vídeo, o terceiro que a gente fala sobre as características do IVA. Esse é o final, as 5 últimas características que a gente vai falar do IVA. Muito bem, vamos dar prosseguimento então do IVA. Como nós sabemos, o Imposto sobre o Valor Adicionado, agregado. É bom lembrar que essa tem sido uma solução anunciada pelos dois presidenciáveis, né? Tanto o Fernando Haddad, no programa dele, como o Jair Bolsonaro, no programa dele, tem a questão de, eventualmente, se instituir o IVA, que é um imposto sobre o consumo, que é aplicado em mais de 130 países do mundo. Muito bem, o que nós fizemos então? Nós pegamos o projeto dos dois, mais o projeto de empresas ou profissionais que estão preparando, elaborando esse tal IVA, e dividimos eles em algumas partes. Nos dois vídeos anteriores, a gente já falou de vários pontos importantes do IVA. Neste vídeo, que seria o terceiro da série do IVA, né, que no Brasil, ou pelo menos no projeto, está sendo chamado de Imposto sobre Bens e Serviços, né, nós vimos várias partes, então nós vamos agora complementar essa série de 3 vídeos sobre as características do IVA, né, e verificar alguns pontos fundamentais, interessantes e importantes daqui para frente, né? Então a Júlia vai me ajudando aí. Nosso primeiro ponto de hoje é o documentário fiscal. Devido à uniformização da legislação e da alíquota, haverá uma simplificação radical no documentário fiscal, inclusive a nota fiscal. Muito bem, pessoal, nós sabemos que é inegável, né? O que complica qualquer imposto é a documentação que você tem que emitir para pagar o imposto, né? Então, você vai pagar qualquer hoje, né? Vai pagar ICMS, vai pagar IPI, PIS, COFINS, tem que emitir uma nota fiscal. Essa nota fiscal tem uma certa confutação. Depois nós temos uma escrituração fiscal, né? Tem toda uma complicação. Agora, você imagina que você tem vários pontos que devem constar dessa tal nota fiscal, desse documentário fiscal, e que são pontos diferentes. Não, quando vende para Minas é de um jeito, quando vende para Bahia é do outro, quando exporta é outro, quando importa não sei de onde é outro. Quer dizer, então é claro, a complicação ela é inegável, né? Não tem como evitar essa complicação. Então, o que me parece, o que nos parece aqui nos projetos aí, é que os autores têm dito o seguinte: olha, vai ficar muito mais simples, muito mais fácil de você emitir a documentação. Por quê? Primeiro, porque a legislação é uma só em todo o território nacional. É uma legislação uniforme. Segundo, porque a alíquota também é uma só em todo o território nacional. Ora, então haverá, claro, uma simplificação radical na documentação, né? na nota fiscal, na escrituração e tudo. Por quê? Uma só lei, uma só alíquota, aconteça o que aconteceu, o documento fica muito mais fácil de fazer. Então, esse é um ponto importante que tem sido levantado aí pelas pessoas ou pelas entidades que estão elaborando os projetos da eventual aplicação do IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, ou IBS na versão brasileira. Ok? Isso aí. Segundo ponto são os procedimentos digitais. O projeto prevê que todos os procedimentos sejam digitais. Bom, é verdade que essa é uma afirmativa meio ousada, né? Como nós estamos aí né,
novo milênio, o computador toma conta de tudo, nós temos a inteligência artificial, né? Nós temos uma série de recursos fantásticos que podem ser utilizados. Na realidade, os autores aí dos projetos dizem, olha, isso aqui vai ser tudo digital, vai ser tudo pelo computador, pelo smartphone, pelo tablet, isso vai para o computador grande, quer dizer, não tem papel, não tem mais nada, tudo isso, né? Ora, e por que a, essa versão digital fica mais simples? Como nós vimos anteriormente, né? Para emitir uma nota fiscal, um documento fiscal é muito mais simples. Para você transformar toda aquela estrutura de apuração em digital, está no caminho, né? Basta juntar uma grande base de dados, junta tudo, e aí vai calcular o imposto, vai pagar, vai baixar, vai controlar, e vai por aí afora, né? Então, os autores aí não se cansam de repetir, olha, o novo IVA, se for implantado, ele será totalmente digital. Muito bem, temos um outro ponto muito importante aí. Isso. É o período de transição. O projeto prevê um período de transição sendo, nos 2 primeiros anos, um período de teste com alíquota de 1% e desconto dos recolhimentos na COFINS. Nos 8 anos seguintes, adaptação das alíquotas sobre o IBS e proporcionalmente reduz nos demais tributos. E no final do 10º ano, todos os 5 tributos serão extintos. E a partir do 11º ano, somente o IBS será cobrado. Exatamente. Bom, a gente sabe muito bem, inclusive no Brasil nós temos muito esse problema, muda a lei tributária e você não tem tempo para fazer exatamente o que seria necessário, né? Nós temos aí essa questão do SPED aí, né? Ou do E-Social, olha quanta prorrogação você tem, e prorroga, tal. Por quê? Porque o tempo é o senhor da razão, né? Então, se as pessoas, os departamentos que estão encarregados de preparar a documentação e o pagamento dos impostos não tiverem tempo suficiente, então vai dar problema, com certeza. Então, numa mudança dessa envergadura, desse tamanho, que você ir de 5 tributos, né? IPI, ICMS, PIS, COFINS e ISS, se você vai de 5 tributos para um só, dá para imaginar a confusão que é, né? Quer dizer, realmente as estruturas empresariais, os contabilistas, os escritórios de contabilidade, todo mundo já tem uma rotina que vem de longa data, né? 20, 30, 40 anos, e de repente a coisa vai mudar. Então, nós notamos nos projetos, todos os projetos que foram apresentados até agora, que eles colocam um tal período de transição. Isto é, ora, para mudar, nós teremos um tempo, e um tempo que realmente facilite o não complique tanto, né? Então, tem uma exposição aí que diz, nesse período de transição seria 2 primeiros anos, teste, né? Teste. O que a empresa vai pagar? O contribuinte vai pagar 1% do IVA ou do IBS, e aquilo que ele pagar do IBS desconta da COFINS. A COFINS, ela está rodando do lado ali, né? Então você paga 1% de IBS e desconta aquilo da COFINS, todo mês. Bom, nos 8 anos seguintes, nos 2 primeiros anos, 1%, né? E desconta da COFINS. Nos 8 anos seguintes, você vai adaptando a legislação, você vai fazendo o seguinte, a alíquota do IBS sobe, vai subindo, vai subindo. E a alíquota dos outros 5 tributos vai baixando. Quer dizer, tem uma gangorra aí, né? É uma gangorra. Sobe a alíquota do IBS. Me parece que há uma estimativa inicial que a alíquota do IBS, que seria a soma de todos os outros, daria algo em torno de 25%. Pode ser mais, pode ser menos, mas vai rodar aí em torno de 25%. Então, o que vai acontecer? O IBS começa com 1, a partir do 3º ano, vai subindo, digamos, até chegar em 25%.
que seria o 8º ano, né? Primeiro do 8º. Enquanto isso, COFINS, PIS e tal, tá baixando. Ora, vai chegar uma hora que o IBS está em 25 e os demais está em 0. Aí matou. A partir do 11º ano, só tem o IBS com 25, digamos, e depois não tem mais IBI, nem PIS, nem COFINS, nem ICMS, nem ISS. Esse é o plano que está sendo elaborado. Ok? É o tal período de transição. E o próximo ponto é não incidência sobre os investimentos. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, não incidirá sobre os investimentos. Isso. Os investimentos que a empresa faz estarão isentos do IBS. Por exemplo, comprou um caminhão, né? Quem vendeu o caminhão tem IBS, você vai tomar um crédito integral. Comprou um material de construção para fazer o prédio lá, você toma o crédito integral. Então, ele não incide sobre o investimento no sentido de que, se aquilo que foi adquirido foi utilizado como no ativo permanente, etc., tal, ele dá o direito de crédito integral no momento da aquisição. É como se não existisse. É claro que tem a técnica também de isentar na saída, né? Também, ou isenta na saída, ou tributa na saída e o adquirente toma crédito integral. As duas hipóteses equivalem a uma tributação zero. Muito bem. E agora nós temos um aviso, né? Não é bem o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, mas é um aviso que no pacote, pelo menos todos os pacotes têm sido preparados, eles têm isso que nós vamos comentar aí. Agora é o imposto seletivo. Ele será criado e será monofásico, aplicável tão somente sobre o fumo e as bebidas alcoólicas, que são produtos que possuem externalidades negativas à população. Muito bem. Se você imaginar, o IBGE fez um levantamento, existem entre produtos, mercadorias e serviços no Brasil, aproximadamente 1 milhão de itens. Se olhar uma loja normal de supermercado, lá dentro tem lá pelo menos 20, 30, 40 mil itens, né? Então, vai somando tudo de todas as empresas, dá algo em torno de 1 milhão. Só que para alguns tributaristas, existem duas mercadorias, dois produtos, que eles têm o que eles chamam de externalidades negativas, isto é, ele tem problema externo negativo. O que é essa externalidade negativa? Primeiro é o fumo, né? A gente sabe que fumar mata coração, pulmão. Realmente fumo é um problema muito sério, traz muito problema para as pessoas e, claro, também para o país. Então, esse é um deles. O segundo são as bebidas alcoólicas, né? Bebe demais, bate carro e vai por aí fora, né? Então, essas externalidades negativas, aquilo que vem de fora em função... Claro, se você abre uma geladeira, você não vai bater ninguém. Se você tem um computador, também não há tão... Pode até fazer mal, né? Com fake news, mas não tem uma... Agora, se fumar e se beber, principalmente em excesso, essa externalidade negativa é por. Então, qual é a ideia? Daqueles aqueles 1 milhão de produtos e serviços pagam o tal IVA, IBS. Agora, tem dois tipos de produto que esses vão pagar o IBS também, mas vão pagar um outro tributo, outro imposto que se chama imposto seletivo. Por que seletivo? Porque olhando 1 milhão de produtos, selecionou-se 2 dos produtos e vai se cobrar um imposto adicional que se chama imposto seletivo. Então, o imposto seletivo ele faz parte do pacote. Todo projeto que a gente tem acompanhado, monitorado e todo, vem o IVA, vem o IBS, vem toda a ideia lá e tal, e o tal imposto seletivo que incide. Alguns até colocam outros produtos também que teoricamente fariam mal, né? Como, por exemplo, alguns pretendem as bebidas não alcoólicas. Aí perguntaram, mas qual é a externalidade negativa do refrigerante, por exemplo? Não, é que o refrigerante, ele traz obesidade.
e trazendo obesidade, as nossas crianças têm problema, etc. Tal. Tá certo, né? Sem dúvida nenhuma. O refrigerante é uma bebida não alcoólica, mas pode ter esse efeito colateral. Mas, enfim, o exemplo clássico, inclusive no mundo inteiro, é sobre o fumo e as bebidas alcoólicas. Isso aí. Bom, esses foram os últimos 5 itens sobre o IVA. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre... continuar, né? Dando prosseguimento a propostas dos 2 candidatos. Exatamente, porque a gente começou a verificar o confronto, né? Tanto o tema principal desses vídeos é o confronto entre o Bolsonaro e o Haddad e Bolsonaro. Nós estamos fazendo isso porque nós estamos ainda antes do segundo turno, né? É claro, no dia 28 de outubro, um domingo, quando saiu eleito, quer dizer, a partir da segunda-feira só tem um. Então, depois nós vamos ver, vamos analisar a situação desse que ficou, desse que foi eleito, né? Mas, por enquanto, nós estamos comparando com o outro. Então, agora nós temos que voltar um pouco no vídeo, que tem algumas ideias que tem um, tem no outro, ou tem nos dois, ou não tem nos dois, e a gente precisa comentar, pelo menos, até o segundo turno. Isso aí. Bom, gostaria de lembrar vocês nosso blog, que é reformatributária.netcpa.com.br, o nosso site, netcpa.com.br, e siga a gente nas nossas redes sociais, @netcpa. Muito bem, e eu quero renovar o convite. Nós temos uma palestra gratuita sobre a reforma tributária no dia 30 de outubro, uma terça-feira, das 8h30 às 12 horas, analisando o programa daquele que foi eleito 2 dias antes. A palestra no dia 30, né? E nós vamos, nesse dia 30, analisar o programa daquele que realmente venceu o segundo turno, seja qual ele for. Tá? Então, eu convido todos vocês, se quiser participar, olhe, faça a inscrição o mais rápido possível, as vagas estão quase acabando, né? Então, apresse-se para você garantir a sua vaga. Da minha parte, eu gostaria de agradecer muito a audiência e a paciência de todos. Muito obrigado. Muito obrigada.